Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre a importância do brincar. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. No primeiro bloco conversamos com a Silvia e agora estou aqui com a Luísa Oliva, que é jornalista e especializada, né? Ela escreve para uma revista que é especializada em educação, então você é jornalista da área de educação. Dá para a gente falar isso, Luísa? Dá, porque já são 9 anos que eu escrevo. Especificamente. Entrevisto educadores, escrevo sobre educação, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho. E aí você se entusiasmou e acabou escrevendo um livro também junto com a Silvia. A Silvia veio com a ideia, ela tinha esse sonho de um livro infantil e a gente já se conhece há muitos anos, estudamos juntas na escola e o livro resgata tanto a nossa amizade, a ideia de amizade, a importância da amizade, né? Quanto essa questão que a Silvia falou da importância das brincadeiras e também a importância da leitura, né? O livro tem 2 personagens, a menina gosta muito de ler, o menino gosta muito de games, né? E a menina que gosta de ler, ela usa óculos, né? Por acaso teve uma inspiração na minha infância, né? Então ela tem medo de jogar bola, tem medo de esportes com bola, de levar bolada e ela supera esse medo até com a ajuda do amigo e tal, né? Mas normalmente as pessoas separam, né? Ou você vai gostar de ler ou você vai gostar de esportes. As 2 coisas juntas não combinam. É mais ou menos assim. O que não está muito certo, não está nada certo, né? Olha, para mim não funcionou, porque eu adoro ler, adoro esporte. Eu adoro esporte. Então, eu já fujo a regra. Eu acho que assim, é função da escola mesmo tentar com que as crianças se aproximem mais da leitura e do universo da leitura, né? E o que a gente nota é que enquanto a criança é pequena, até o ensino fundamental 1, ela realmente gosta de ler e as pesquisas mostram que elas leem bastante. Elas visitam a biblioteca ou retiram livros para leitura, né? É lógico, naquelas escolas em que os professores fazem um trabalho adequado de incentivo à leitura. Tem que ter o estímulo, né? Mas quando chega depois no ensino fundamental 2, isso cai muito. Lê por obrigação. Porque a escola tende a fazer a avaliação do livro, sempre é ler focado na prova, na avaliação, né? O que você entendeu do livro, né? Qual é o personagem principal, qual é o tema do livro, o que esse livro te ensinou, né? Quer dizer, vendo a literatura como uma coisa apenas utilitária, né? E não o livro, a leitura como um sentir, até um convite ao brincar, né? Até um convite ao brincar, né? E às vezes livros inadequados para a idade, para a faixa etária. Costuma-se dizer muito que não há livro adequado, que todo livro pode ser dado para uma criança, né? Que um livro bom para a criança é bom para o adulto também, mas eu acho que principalmente no Fundamental 2 tem uma tendência, já começa uma cobrança de vestibular, de Enem, de ter que ler livros. As leituras obrigatórias. E acaba se achando que um livro mais infantil já não é indicado para aquela criança que está numa 5ª, 6ª série, né? Há alguns anos atrás eu entrevistei o Ziraldo e ele falou que o que ele daria, eu perguntei o que ele indicaria para os professores que querem estimular a leitura. Então ele dizia que ele sugere uma cadeira, uma disciplina na escola que se chamaria Gostar de Ler, né? E que toda criança devia passar por essa disciplina e que ela só poderia acabar depois que, enfim, que esse objetivo tivesse sido alcançado, né? E que realmente as crianças só poderiam ter outras disciplinas depois que realmente estivessem lendo bem e gostando de ler, né? Então, é uma crítica que muitos educadores têm feito à escola, é isso, né? A escola acaba minando esse gosto que a criança tem quando é bem pequena pela leitura, com essa escolarização, vamos dizer assim, do livro literário, né? Quer dizer, usa o livro didático, tudo bem, mas o livro literário, o livro de história, ou contar a história, ou ler história com as crianças, não, eles já são grandes, eu não preciso mais ler a história. Faz a leitura silenciosa, né? Por quê? Até para um adulto você pode ter uma contação de história, há escritores que fazem isso muito bem em livrarias, em eventos, e é uma coisa muito
agradável de você ouvir uma história, né? Então, por que para a criança maior o professor não pode ler? Ele pode ler também, mesmo que a criança saiba ler, né? E a criança acompanhar. Aí você acredita que seria importante fazer um trabalho com os professores para eles acreditarem que isso é importante? O que poderia ser feito para a gente mudar isso? Eu acho que sim, né? Tem que ter a formação, essa tão falada formação dos professores também nessa área do incentivo à leitura, né? Porque muitas vezes a escola tem livros, tem sala de leitura, tem biblioteca, porque tanto as redes públicas têm verbas ou compram livros, às vezes recebem de projetos voluntários, recebem livros gratuitos, né? E chegam a trancar esses livros. São muito conhecidas essas histórias de bibliotecas trancadas à chave, com livros escondidos para a criança não estragar, né? Tem um professor da USP, que é o professor Eli Bajar, que ele fala muito, ele trabalha com o livro para bebês. Desde a educação infantil, a partir de 1 ano já, a criança manusear o livro. Então, o livro como objeto mesmo. Então, a criança vai fazer um chapeuzinho com o livro, vai pôr na cabeça, vai fazer uma cabaninha. Ela vai manusear, ela vai brincar com o livro. Ah, vai estragar o livro. É um risco, né? Mas ela já vai se apropriar daquele objeto e até aprender a respeitar mais o livro, a falar, né? Ela pode até ser que saia um rasguinho, uma coisa, mas lógico que com os professores, né? Não é que a criança vai ficar sozinha mexendo num livro para ver o que vai acontecer, não. Com a assistência, com a assessoria do professor, né? Dentro daquele projeto, para que a criança tenha toda aquela já vivência com o livro, né? E o que esse professor concluiu é que as crianças que têm esse contato mais precoce com o livro têm resultados mais positivos quando chega na idade da alfabetização. E a gente vê nessas feiras de educação, que tem livros de tecido, tem livros, enfim, tem outras formas também, né? Sim, aí vai mais realmente de vamos fazer acontecer, porque o material hoje tem diverso para a pessoa poder trabalhar isso. Sim, né? sim, como tem livro adequado para aquele trabalho do professor, né? Como o nosso, que ele propõe uma participação da criança. Então, pode ser para a criança que ainda não é alfabetizada, desde que o professor leia a história, depois naquela parte em que está convidando para a criança desenhar, pode ser feito até numa folha avulsa, eu não quero que estrague o livro, então distribui folha de sulfite para todo mundo, né? Então, acho que às vezes o professor tem um desconhecimento do livro ilustrado, a gente tem livros maravilhosos só ilustrados, sem texto, que pode ser dada para a criança pequenininha, né? A professora pode mostrar, pode passar para a classe toda. E pode-se criar N atividades com livro, sem texto, né? E eu acho que dá para fazer projetos interdisciplinares, pegando os professores de todas as disciplinas, ou quando é de 1ª a 4ª série, o professor da turma, né? Fazer, por exemplo, o nosso livro permite alguma atividade com a educação física, né? Com as diferenças, aprender o respeito às diferenças de cada criança, as particularidades de cada criança, né? Então, um usa óculos, por que usa óculos? Então, você está jogando queimado, o colega está de óculos, não jogar a bola de propósito no óculos, enfim. O trabalho com o livro é muito rico, mas com o livro de histórias, vamos dizer assim, né? O livro de literatura. Então, o professor acho que tem que perder esse receio e ir em busca, vá na sua biblioteca da sua escola e procure, que certamente você vai encontrar algum material lá que vai servir para a sua turma de alunos. Porque a gente, quando vai a uma Bienal, a gente fala, o brasileiro lê pouco comparado aos outros países. Não lembro de cabeça, eu vi outro dia a estatística, não sei. Mas assim, são pouquíssimos livros. Quantos se lê por ano? Né? O Brasil é os que está... Só que o mercado editorial hoje no Brasil é gigantesco. Você vai numa Bienal, você tem milhares de títulos, milhares de livros, né? Então, não é a falta do livro em si, mas assim, como esse livro está sendo trabalhado é que não estimula, né? Não é por falta, né, do próprio material. Mercado de literatura infantil cresceu muito, né? Hoje é dos que mais publica, que mais tem variedade, e
falta mesmo aplicação, né? O uso, não você pegar um livro, eu acho que tem que ter, a gente falou da biblioteca e da sala de leitura, mas na própria sala de aula o professor pode deixar uma caixinha, um cestinho com livros que fiquem lá e que a criança mesmo possa escolher o que ela quer ler, não só aquela leitura imposta. Não, olha, pessoal, esse mês nós vamos ler tal livro e todo mundo vai ler o mesmo livro, né? De repente pedir uma contribuição, mas a criança não tem livro porque ela é pobre, de família carente. Pode, às vezes, ela pode ter alguém da família que tem um livro. Você tem algum livro em casa? Traga o que você tiver. Às vezes ela pode ter um gibi, ela pode ter uma coisa que o pai trouxe de uma fábrica onde o pai trabalha, que ele ganhou algum fascículo, alguma coisa. Então, ter essa troca de outros materiais também, né? E isso ficar à disposição da criança na sala de aula. E promover mais atividades, levar escritores para a escola, está cheio de gente boa aí que quer ir para as escolas falar sobre os seus livros, contar a história do livro, levar as crianças em feira de leitura, tem muita prefeitura hoje, São Bernardo faz uma feira de livros enorme, muitas outras aí que eu não vou lembrar, mas que fazem feira de livros na sua cidade, né? Visitar, às vezes, uma livraria pode ser um passeio bacana. As próprias bibliotecas, né? E as bibliotecas públicas da sua cidade. Tem, né? E às vezes assim, como eu falei com a Silvia no primeiro bloco, né, da questão do brincar. Você precisa ler. Bom, vamos à biblioteca, né? Então, aí entra a ação do adulto também de estimular isso. E hoje as bibliotecas, São Paulo mesmo, tem bibliotecas lindas, no Centro Cultural, no Carandiru, onde era o Carandiru, tem uma biblioteca fantástica. Elas têm formatos diferentes hoje. As bibliotecas estão mais lúdicas, mais coloridas, envidraçadas, com o livro mais à disposição mesmo, não fica lá encaixotado, escondido, né? São bibliotecas que convidam mesmo o leitor a interagir com o livro, né? E não aquela coisa formal que retrai um pouco. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Quem quiser continuar conversar um pouco mais com a Luísa, pode mandar e-mail para luisaoliva@gmail.com, entrar em contato pelos telefones 5533-7998 ou pelo 11 984 86 11 17. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo livro. Obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigada a vocês que estiveram conosco até agora. Eu te vejo no próximo programa Educare. Até lá.